Você sabia que somente ao ler a palavra das Escrituras você pode ser curado? Sabia disso, não é? Não é o reteté do pastor, não é a água jogada, é a leitura da palavra. Então daí a edificação à igreja para abrir a sua Bíblia e olhar para as Sagradas Escrituras. Porque ao lê-las a palavra tem poder. Você pode ser curado, pode ser liberto, pode ser transformado. Posso falar aqui 1h30, mas uma simples leitura das Sagradas Escrituras pode curar a sua vida, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Profeta Joel capítulo 2, versículo 12 a 17. E vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, eis que te digo. Daí vem o eis que te digo. Diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus, o vosso Deus? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, damos-te graças pela tua santa palavra. Ela que é instrumento, é espada de avivamento para as nossas almas e corações. É ela quem tem poder para curar, para salvar e libertar. Sê conosco, Senhor, nesta noite. Transforma as nossas almas, o nosso espírito. Transforma-nos, Senhor, a nossa mente. Cria em nós uma metanoia sobrenatural no dia de hoje. Faz-nos viver um verdadeiro avivamento, um genuíno avivamento. Aviva a nossa alma, Senhor. Aviva o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém. Que nós possamos estar atentos e que Deus nos dê discernimento para entender aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja. O tema da mensagem que eu quero partilhar convosco nesta noite é: de volta ao avivamento. Diz assim comigo: de volta ao avivamento. Com toda a certeza você já viveu na sua caminhada cristã um grande avivamento em si. Com toda a certeza no seu primeiro amor você sentiu um avivamento tão grande que as suas palavras não foram somente focadas em si, mas nos outros. Que o seu louvor e a sua adoração estava somente focada no Senhor. Que em cada culto que você vinha existia um fervor imenso. Você não se continha. Você louvava e adorava e expressava todo o seu amor com as suas palavras, com os seus gestos, com toda a sua força. Você com toda a certeza já viveu um avivamento tal que a sua mente mudou. Viveu aquilo que o apóstolo Paulo fala, uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente. Você que mentia deixou de mentir.
Você que roubava, deixou de roubar. Você que traía, deixou de trair. Você viveu um real avivamento na sua vida. Pois é de suma importância nós sabermos que avivamento não se trata somente de saltos, como eu já frisei várias vezes, sorrisos, choro, mas não, a demonstração dos frutos do Espírito Santo. E nós no texto que nós lemos, nós vamos aprender e vamos nos consciencializar no tocante àquilo que é necessário nós fazermos para voltarmos de novo a viver esse avivamento. Nós muitas vezes procuramos nos homens, na estrutura humana, esse avivamento. Nos eventos, nos dias em que estamos juntos. Mas quem pode dar esse verdadeiro avivamento é o Senhor. Por muitas luzes, muitas paredes, muitas pessoas que possam existir, por muito bem que toque o pianista, por muitas boas vozes que nós tenhamos, quem produz o verdadeiro avivamento é o nosso Deus. É o nosso Deus. E à luz do texto, nós vamos aprender também o quão importante é e urgente é nós experimentarmos esse verdadeiro e genuíno avivamento. Então nós não produzimos avivamento. Cabe a nós preparar o caminho para experimentarmos esse avivamento. Nós não podemos, como cristãos, nos conformarmos por uma vida espiritual rasa. E quando falo rasa, vazia, medíocre, pobre, é uma vida cristã que somente tem uma identidade terrena e não tem a presença do Espírito Santo que nos leva a experimentar o sobrenatural. Você pode ser o que é uma vida medíocre, cristã medíocre, pobre, rasa. É uma rotina onde você cultua, onde você canta uns louvores, onde você até mesmo prega e não passa disso. Nós precisamos, para viver a plenitude de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos clamar a Deus: Deus, eu quero voltar a viver um verdadeiro e genuíno avivamento na minha vida. E nós temos que entender isso. Temos que perceber que existem riquezas, muitas riquezas no Espírito Santo. Riquezas insondáveis, riquezas incalculáveis à mente humana. Que através do poder do Espírito Santo que habita em nós, existe a solução para muitos problemas nesta terra. Se nós houvermos uma igreja cristã inativa, onde ao seu redor e derredor não acontece nada, é porque é necessário ela voltar para um genuíno e verdadeiro avivamento. É de suma importância nesta noite nós entendermos que não podemos sair daquelas portas e desejarmos através das nossas palavras, ações e até mesmo pensamentos por uma vida árida, desértica. É necessário entendermos que existe vida em nós. É necessário entendermos que Deus quer avivar-nos, que Deus quer colocar em nós o seu poder para além da sua presença. Entendeu o que eu disse? Para além da sua presença, Deus quer colocar o seu poder. Quer que nós possamos agir através do Espírito Santo. Então não nos contentemos somente com gotas, sabendo que existe um rio que flui do alto e sublime trono que é derramado sobre nós. Nós não bebemos numa torneira que pinga gota a gota. Você sabe que torneira que pinga de gota a gota serve de tortura para um prisioneiro. Nós fomos chamados para beber de águas vivas, nos inundarmos, mergulharmos em águas vivas. Então, somente através desse avivamento nós conseguimos experienciar tudo isso. E à luz deste texto, eu gostaria de pensar um pouco convosco sobre este assunto de voltarmos ao avivamento. Então, primeiramente, dizer que este avivamento só começa quando tu e eu, quando nós, povo de Deus, temos consciência da crise que se abate sobre nós e sobre a nossa nação. Somente quando nós temos a consciência da estrutura, do posicionamento que nós temos, é que nós vamos entender a urgência de sermos cheios do Espírito Santo. Quando eu olho ao meu redor
e vejo a ausência de curas, de libertação, salvação, mentes renovadas, mudanças de mente, lugares onde eu estou a serem mudados, eu ser influência, eu ser sal. Quando eu vejo que isso não está a acontecer, é de suma importância entender que eu preciso de voltar a viver um novo avivamento. Mas para que nós possamos entender o texto, vejamos o panorama textual. Então, quando nós olhamos para o livro de Joel, para todo o livro de Joel, antes de entrarmos para o texto lido, nós vamos entender que Joel relata no seu texto, neste texto, uma crise nacional. Estava a acontecer uma crise muito grave sobre aquela nação. E o texto, o livro de Joel, relata sobre o juízo de Deus sobre aquela nação. O coração do povo de Deus andava disperso. Havia tomado outra direção. Então, o juízo de Deus havia caído ou vindo sobre a nação. Então, como é que esse juízo, como é que as consequências dos maus caminhos tomados por este povo se fez notar naquela nação? Através de ofensivas militares, bélicas, maldosas, drásticas, para massacrar toda aquela nação, a investida dos inimigos. E você que conhece um pouco sobre a história do povo de Deus, sabe que a consequência se fez notar sempre por investidas e massacres, roubo, violência sobre o povo de Deus. Isso não é novidade para todos nós. E era o que estava a acontecer. Para além das investidas inimigas, para além do poderio bélico e militar do povo inimigo sobre aquela nação, a nação de Israel, o povo estava a viver um tempo de seca. O texto e o livro fala que os campos já não produziam. Fala que o fogo naquele tempo era devastador. Fala também dos gafanhotos que devoravam tudo e mais alguma coisa. Então nós podemos desenhar ou podemos visualizar uma cena, uma situação, um panorama, um contexto completamente cinzento ou até mesmo muito negro para a nação e para o povo de Deus. Em suma, aquele povo estava a viver uma crise nacional que atinge o coração do povo de Deus. No tocante ao panorama atual que nós estamos a viver, talvez você não veja grandes fogos nos cultivos. Talvez você não veja uma grande crise nas casas. Em algumas, sim. Mas num panorama global, não poderemos dizer que nesta nação nós vivemos uma pobreza extrema. Você não vê os inimigos baterem às portas da nação portuguesa. Mas com toda a certeza, no campo espiritual, você vê isso. No campo moral, no campo ético, no campo religioso, você consegue ver isso. Você vê que existe uma crise moral no meio de nós. Você vê que existe uma crise espiritual no meio de nós. E tudo isso vai afincar mais e mais consoante o fim se aproxima. E é de suma necessidade nós entendemos que existe uma afronta contra o nosso Deus, contra o nosso Cristo Redentor. Existe tudo isso contra a igreja. Nas escolas, nos trabalhos, em vários grupos, você consegue, em menos de nada, ouvir conversas sobre escárnio sobre o nosso Deus. Gozo sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre quem é Cristo, quem foi Cristo, sobre os possíveis relacionamentos que Cristo possa ter tido com mulheres. Com toda a certeza você já ouviu isso. Você olha para as nações, para famílias e vê os valores familiares, os valores profissionais corrompidos, a justiça de país para país, com maior ou menor gravidade, mas a justiça está a ser agredida, violentada, arrastada completamente no lamaçal, no lodo, juntamente com a moral. Se nós fecharmos um pouco os olhos e dermos um pouco de atenção ao discernimento espiritual, nós conseguimos ver que este mundo, dia após dia, está rendido ao pecado e à miséria. Olhemos para o contexto, para um panorama religioso nos dias de hoje. Quantos irmãos se afastam ou perdem o fervor espiritual?
ou até mesmo já se esqueceram daquele grande dia em que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e experimentaram o verdadeiro amor, o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. Quantos irmãos nós vemos abandonar as igrejas, o cristianismo? De repente eu já não creio muito naquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho algumas dúvidas que se transformam em menos de nada em muitas dúvidas. As convicções de outrora foram bastante vincadas no Evangelho e agora mergulham no liberalismo teológico, onde tudo se pode, tudo se crê, tudo é normal, tudo é possível, tudo se pode fazer, é preciso compreensão, tudo é chamado de amor. O fervor em meio aos louvores, já não há pessoal que não quer saber, não está nem aí para aquilo que o irmão vai dizer da sua voz. O fervor espiritual, vêm-se para a igreja e, meu Deus do céu, não me cumprimentaram, não falaram, não me disseram nada, meu Deus, já... Pregamos a verdade, pregamos a Bíblia, falamos do poder de Deus, falamos da necessidade de honrar, de amar o próximo, de ajudar, mas o fervor desapareceu. Porquê? Porque a ausência de Espírito Santo, decisões tomadas sem serem refletidas, impensadas, por impulso, tira-se conclusões daquilo que nunca existiu ou daquilo que nunca virá a existir. Mentes que se conformam por ambientes criados por homens e esquecem totalmente o seu chamado, o propósito. O panorama religioso dos dias de hoje é esse. Uma debilidade, uma fraqueza, uma inconsistência, muita flexibilidade para aquilo que não convém, mas durabilidade total para aquilo que devemos fazer. Digamos que estamos num deserto espiritual seco. O que é que nos move nos dias de hoje para que cumpramos o nosso chamado? O que precisamos nós hoje? Porque é necessário fazer essa pergunta. Para que nós cumpramos o nosso chamado, para que nós possamos cumprir o chamado para o qual fomos chamados por Deus, precisamos do quê? De uma igreja cheia? Precisamos de ser supridos em todas as nossas necessidades? Precisamos que nos batam nas costas? Precisamos de ser elogiados? Eu até quero perguntar, apóstolo Paulo, em que igreja cheia tu pregavas, congregavas? Que palmas tu tinhas nas tuas costas? A Bíblia diz que eram chagas, eram marcas de Deus, eram marcas pelo Evangelho. Pedro, que palmadas levaste nas costas, que elogios tu tiveste. Silas, precisamos de nós para isso. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos de avivamento, meus irmãos. Precisamos voltar para o verdadeiro avivamento genuíno. Precisamos desejar avivamento, independentemente das circunstâncias e do local onde nós estamos. Estou na comunidade cristã Unânimes, então eu quero avivar a minha vida para que as vidas dos outros sejam avivadas. Eu quero ser avivado, quero ter fervor no culto, quero dar glória a Deus, quero sentir a palavra, ânimo, gozo, intrepidez. Não quero ser vencido pelo cansaço. Não quero ser vencido pelo desânimo, pelas emoções. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em si, está refletido no seu rosto, meu irmão. O Cristo vive em si está refletido no seu rosto, como você vive, como você se alegra. Regozijai-vos, mais uma vez vos digo, regozijai-vos. Não era a igreja da parede preta que o apóstolo Paulo disse isso. Não foi a igreja com LEDs que o apóstolo Paulo disse isso. Não foi a igreja acomodada em bancos de almofada que o apóstolo Paulo disse isso. Não foi a pastores remunerados que o apóstolo Paulo disse isso. Foi a crentes cheios do Espírito Santo que o apóstolo Paulo disse isso. Regozijai-vos. Mais uma vez vos digo, regozijai-vos. Não foi a crentes que fazem becinho por isto e por aquilo. Não foi a crentes motivados, meu Deus do céu, e agora... Não, foi crentes que sabiam o seu chamado. Crentes que sabiam para o qual tinham sido chamados. Crentes avivados. Crentes cheios do Espírito Santo. Crentes que tinham fome e sede de justiça. É isso. Quer ter o
uma igreja cheia? Seja cheio do Espírito Santo. Não se contente ou não queira congregar numa igreja cheia pelos outros. Congregue numa igreja que é cheia também por si. Está a perceber? Ao olharmos para a igreja de hoje, atenção, num contexto global, que também serve para nós, porque estamos nessa universalidade. O entusiasmo onde ele está, a alegria, o brilho nos olhos, o fogo, o fervor, sabe? Precisamos fazer isso hoje, uma análise ao nosso, todos nós, uma análise ao nosso coração e como queremos buscar esse avivamento, como queremos voltar. Aliás, vejamos como nos encontramos hoje para que possamos nos encontrar cheios amanhã. Vejamos como estamos hoje para que possamos ser cheios, mesmo hoje ou amanhã. Porque sem uma retrospecção, uma introspeção de quem somos ou como estamos hoje, jamais conseguiremos alcançar as bênçãos de Deus amanhã. Porque é que as chuvas estão retidas? Porque é que os céus parecem estar indiferentes à nossa condição? Porque é que a mão de Deus, no nosso ver ou na nossa perspectiva, parece estar encolhida? Porque é que os ouvidos de Deus parecem estar surdos? Questões podem surgir no tocante à ação de Deus. E tudo isso não é porque Deus não tem mais interesse em nos abençoar, em nos avivar. Qual a razão de tudo isso acontecer? Essa frieza, essa distância do Espírito Santo de nós, sabendo que Ele é uma pessoa, Ele tem emoções, Ele tem sentimentos, Ele sente-se. Não são as chuvas que estão retidas. Foi um obstáculo que foi edificado por nós mesmos, que impede um relacionamento, um verdadeiro avivamento. Porque da mesma forma que nós temos a capacidade de destruir esse obstáculo que outrora construímos, podemos o destruir através da intimidade e da oração e do jejum. Ao olharmos, existe uma barreira que evita que haja uma inundação do Espírito Santo sobre esta terra que se encontra seca e infértil. Com toda a certeza, se você não sente esse avivamento, essa alegria, esses frutos do Espírito Santo, com toda a certeza o nome desse obstáculo tem que se dar nome ao obstáculo. E é pecado. De alguma forma nós estamos a pecar e o pecado evita que haja uma relação, porque é difícil o puro se relacionar com o impuro. É necessário o Espírito Santo relacionar-se com alguém que não quer relacionar-se com Ele. E você não é que tenha dito, não, eu não quero relacionar-me contigo, mas você ao mentir, ao murmurar, ao cair no pecado e nas concupiscências da carne, faz com que o avivamento seja inoperante na sua vida e a presença do Espírito Santo. Talvez os seus pensamentos ou a sua língua tenha sido comprida demais, faz com que nós não experimentemos esse avivamento. Falta vida. Senhor, falta vida naquele lugar. Não, falta primeiramente vida em si. E depois no lugar. O Espírito Santo não está nos lugares, está nas pessoas que estão nos lugares. Está nas pessoas que estão nos lugares. E para que o avivamento chegue, irmãos, é necessário que entendamos esta mensagem do profeta Joel. Vejamos. Irá iniciar um grande avivamento na sua vida. Eu não quero dizer na igreja, a igreja vai... Vamos saltar, não, na tua vida pessoal. Vai iniciar quando decidires voltar para Deus. Quando ouvires os conselhos do profeta Joel, deu àquela nação, você conseguirá viver um avivamento na sua vida pessoal. E em primeiro lugar, que processo é esse? Como nós podemos voltar a sentir um verdadeiro avivamento dentro de nós? Onde os nossos comportamentos, as nossas conversas, as nossas palavras, as nossas ações vão manifestar esse avivamento. Primeiro conselho e primeira dica. O profeta Joel diz o seguinte, verso 12. Convertei-vos a mim.
Converter é deixar de andar num certo caminho e decidir andar noutro. Convertei-vos. Convertei-vos. Não estou aqui a falar de religiosidade ou de seguir placa de igreja. Não estou a falar de converter-te a um grupo, uma comunidade. Eu agora pertenço a uma... Não, você converter é converter a Cristo, converter a Deus. Não é converter a um estilo de culto, a um estilo de igreja parede preta, um estilo de worship ou hino da harpa. Não, convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. Não vos convertei-vos uma bandeira doutrinária que pastor, bispo, apóstolo cita em seus cultos. Não, convertei-vos primeiro a mim. Amém. Você quer ter um verdadeiro avivamento e genuíno, quer voltar a ter um avivamento. Convertei-vos. É o que o profeta diz àquela nação. E talvez em determinadas áreas da nossa vida nós precisamos nos converter, meus irmãos. Precisamos mesmo de converter. Precisamos mesmo de voltar a ter um genuíno coração voltado para Deus. Precisamos sentir aquilo que Deus sente, falar como Deus fala, amar como Deus ama, agir como Deus agiu. Precisamos, meus irmãos. Mas eu já me converti em 1981. Mas tem agido como um convertido, um regenerado. Convertei-vos a mim, volta. É uma volta pessoal, é uma conversão pessoal, é um relacionamento, conversão, é um relacionamento com Cristo, com Deus, é ter intimidade com Deus, é deleitar-se, é aprazerar-se da presença de Deus. Converter a isso é amar estar na presença de Deus, abdicando as coisas deste mundo. Benfica Futebol Clube do Porto tem culto nesse dia. Quero lá saber do jogo, vou cultuar ao meu Deus. Mas tão pouquinho de sacrifício para alguns, mas para muitos é. Tem um aniversário em determinado dia, tem que honrar aquela pessoa. É a minha melhor amiga. E você tem culto na mesma hora, naquele aniversário. E eu pergunto, você vai priorizar quem? Sabe quando você vem cultuar ao Senhor? Você vem louvar e adorar e agradecer pela obra redentora da cruz, meu irmão. Você não é um culto com músicas, não, é um culto ao Senhor. E por mais que custe ouvir e dizer eu vou todos os domingos à igreja, todo culto não é igual. Você ao dizer eu vou ao aniversário, mas eu posso cultuar em... Você sabe, você tem maturidade e sabe o que eu estou a falar. Arrependei-vos, convertei-vos a mim. Queiram priorizar a minha presença, queiram cultuar a minha presença. Sabem, eu farto-me de citar, custe ou não custe, de ouvir ou não. Custa ou não. E cito várias vezes os puritanos. Leia, estude sobre os puritanos. Precisamos tanto aprender com esses homens. Que estavam desejosos, sedentos para viver os sonhos e os projetos. E a presença, davam tudo por tudo. Os puritanos trabalhavam, meus irmãos. Os puritanos trabalhavam, eles estavam desejosos. Saí do trabalho para estar na presença de Deus. Meu Deus, agora tanto tempo para chegar domingo. Para poder cultuar ao Senhor. Convertei-vos. Quando fala de conversão, fala no quê? Conversão não é só vivida dentro da igreja. Que espécie de conversão nós vivemos à mesa? Com os nossos pais e família. No café, que tipo de conversão você vive? Que tipo de conversa você tem nas férias? Que tipo de conversa você tem logo no lounge? Lá embaixo, no carro, vai para cá. Que tipo de pensamento já está na sua mente neste momento? Em relação àquilo que eu estou a dizer. A verdadeira conversão é pensar o que Cristo pensa. É amar como Cristo ama. É abraçar. Essa é a conversão. Substituir a tua mente e colocar a mente de Cristo, o coração de Deus, em ti. Em segundo lugar, esta voltar a viver um verdadeiro avivamento, precisa ser uma volta, como diz o texto, com profundidade. Você quer viver um verdadeiro avivamento? Para além de ter conversão,
Você tem que voltar e viver uma verdadeira conversão. Escuta, uma verdadeira conversão. Você tem que viver essa conversão, essa volta com profundidade. Em outras palavras, é tudo ou nada. É tudo ou nada. É você saber que tem necessidade. É você ter humildade para reconhecer a sua fraqueza e debilidade. Seja física, espiritual ou intelectual. É que muitos podem estar a questionar o que eu estou aqui a falar. Seja humilde e reconheça que precisa de converter e que essa conversão tem que ser com profundidade. Essa volta para Deus, essa volta para Cristo, essa volta para os caminhos de Deus tem que ser com profundidade. O profeta diz, de todo o vosso coração. Porquê o coração? Porque é que tem que ser a plenitude do coração? Porque ele é enganoso. Não podemos dar margem de 5% ao coração, porque com 5% o coração vai te enganar, vai te corromper. Então tem que ser todo, não pode ser parte do coração. O coração é enganoso, é dividido. Então, para que não haja dúvidas, tem que ser todo meu. Voltem para mim com profundidade, para que possam experimentar o verdadeiro avivamento. Cabe-se decidir, minha irmã. Cabe-se decidir, minha irmã. Meu irmão, se você quer viver a plenitude de Cristo ou não, porque somente conseguirá viver a plenitude de Cristo e de quem Cristo é, se for cheio do Espírito Santo. Esqueça que não é a sua sabedoria, não é os anos de crente, não é aquilo que você faz, não é aquilo que eu prego. Eu não vou viver a plenitude de Cristo somente pregar aqui à quarta ou domingo, ter uma igreja com 100 pessoas, 150 pessoas, 300 pessoas, ter no Reels, partilhar em todos os meus Reels. Amém? Não vou ter conhecimento de quem Cristo é, somente por isso. Vou ter conhecimento pleno de Cristo se for cheio do Espírito Santo. E os seus comportamentos, as suas ações demonstram se conhece ou não Cristo. De todo o vosso coração. Às vezes nós buscamos a Deus num momento de impulso emocional. Onde nós falamos, onde nós choramos, onde nós nos alegramos. Saímos daquilo, louvamos, a palavra foi top, amém, mas chega lá abaixo. Foi algo superficial, já não... Parece que a conversa é outra, parece que já não tem aquele embate. Sofri aquele embate da mensagem, aquela emoção, aquele impulso, aquele estímulo do piano, do pad, da bateria, do louvor. Mas tem que ser com todo o coração. Não pode ser à superfície, não pode ser uma busca rasa. O povo foi alertado pelo profeta Oséias e diz o seguinte: ó Israel, o teu amor por mim cedo passa. Porquê? Porque só cultuavam, sentiam aqui no culto, amém, glória a Deus, mas assim que saíam da porta, o amor por Deus logo passava. E o profeta Oséias faz essa chamada de atenção: o teu amor por mim cedo passa. E quantas vezes nós mesmos vemos isso? Que amamos Cristo, a ti te entrego tudo, todo o meu ser, toda a minha alma, todo o meu coração, eu oro, meu Pai, mas mudança de ambiente não pode mudar a nossa personalidade. A mudança de ambiente jamais poderá mudar a nossa personalidade em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o texto prossegue e diz que esta volta tem que ser uma volta com diligência. Diligência, diz assim comigo, diligência. Não é uma volta, você quer viver realmente um verdadeiro avivamento, genuíno avivamento, quer voltar a sentir aquele avivamento, aquele calor, aquele fogo, aquele amor, aquela intrepidez, aquela coragem para pregar, quer sentir dentro de si, já não é a sua carne que age, você já não age por impulso, por emoções, você é totalmente dirigido pelo Espírito Santo. O profeta dá-lhe uma dica: com diligência. Como? Convertei-vos a mim com jejuns. Sacrifiquem a vossa carne. Façam jejum. Mas não é jejum de Instagram, não é jejum de Facebook, não é jejum de café, não é jejum de chocolate, não é jejum de arroz, de açúcar. É jejum, sacrifica a carne, abdicar de comida em prol da presença do Espírito Santo. Sacrifica a tua carne. Jejum bíblico é isso. Jejum bíblico é isso. Abstinência
de comida é o jejum bíblico. Deixar de comer, beber água. E você vai dizer assim, mas se eu fizer um jejum de 6 horas, é pouco? Só Deus o saberá. E é Deus que avaliará. Mas se eu fizer um jejum de 24 horas, só Deus sabe. Quem sou eu para dizer que só o jejum de 15 dias em pão e água é que é bênção? Ou de um mês a pão e água? Não, tem que ser como Jesus Christ, 40 dias. Não, quem sou eu? Mas jejum bíblico é abstinência de comida. Comida, para que o seu corpo diminua, que o seu espírito se fortaleça. Convertei-vos a mim com jejuns. Quer viver um verdadeiro avivamento? Comece o jejum já amanhã. Hoje mesmo, jejum, 3 horas. No outro dia, 6 horas. Quem sabe para a semana, 9 horas. Convertei-vos a mim. Com jejuns. Se você tem urgência de estar com Deus, precisa que Deus esteja em si. Pare tudo. Pare tudo aquilo que lhe dá prazer em prol da presença de Deus. Jejuns. Abdicar dos prazeres deste mundo em prol dos benefícios do reino de Deus. É abdicar dos prazeres deste mundo, do comodismo deste mundo em prol das coisas de Deus. É quando substituis as coisas boas desta terra pelo doador das coisas dos céus. Em quarto lugar, o profeta diz que essa volta, para que nós possamos viver um verdadeiro avivamento, essa volta tem que ser com o coração despedaçado, destruído, quebrantado. É necessário nós chegarmos perto de Deus com choro, com lágrimas, com pranto. A Bíblia diz, convertei-vos a mim como? Com choro e com pranto. Querem viver um verdadeiro avivamento genuíno? Querem voltar a sentir a presença do Espírito Santo? Convertei-vos a mim, arrependei-vos dos vossos pecados, dos vossos maus caminhos, como? Com choro e com pranto. Você já se perguntou, ou já se questionou, qual é que foi a última vez que chorou diante da presença de Deus? Não, eu não estou a falar de você ver o filme do Titanic e começou a chorar. Eu não estou a falar de você, do seu emocionalismo. Não estou a falar disso. Eu não estou a falar de você viu a novela das 7 e porque houve uma separação entre o casal da novela, você chorou. Não, não estou a falar nisso. Estou a falar que você chorar porque reconhece a sua condição. Você que reconhece a sua condição pecaminosa, transgressora, imunda, a sua pequenez. Quando você reconhece quem você é, você chora. Melhor, quando você reconhece quem você é diante do Deus Todo-Poderoso, você chora, você se quebranta, você diz, eu não valho nada, Senhor. Senhor, eu sou pequeno, eu sou sujo, eu estou imundo. Pois vai haver um Deus que diz, meu filho, dá-me a tua mão, levanta-te e anda. Tu aos meus olhos, através do teu arrependimento, estás lavado através do meu sangue, és purificado, és lavado, és fortalecido. Experimenta agora as boas e agradáveis coisas que eu tenho para ti. Os nossos olhos estão secos, meus irmãos. Você quer viver um verdadeiro avivamento? Vá, pegue no seu coração, o despedace e o entregue ao autor e consumador da nossa vida. Peça a Ele, faz de novo, dá-me um coração puro, cria em mim um coração puro, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero ter o teu Espírito Santo, Senhor. Chora diante de Deus. Chora, quebranta-te diante de Deus. Jonathan Edwards tem um episódio espetacular. Caminha com o seu cavalo. Vai andar por uma cidade vizinha, no seu ministério, na sua obra missionária, e a meio do caminho, o seu coração se quebranta diante da presença de Deus. Desmonta o cavalo, dá um grande abraço no pescoço do cavalo, abraça-se e longas horas está ali a chorar, quebrantado, abraçando o cavalo, meus irmãos, abraçando o cavalo. Ele está a chorar e a quebrantar-se diante da presença de Deus. Horas e horas a fio, este homem quebranta-se no meio da mata com o seu cavalo. Um homem que queria, desejava em qualquer lugar ser cheio do Espírito Santo. E naquele momento o seu coração foi cheio de alegria, de
gozo, de exultação ao grande e Senhor nosso Deus. Quer viver um verdadeiro avivamento? Tem um coração quebrantado. Quer voltar a viver um verdadeiro avivamento? Vive essa volta com sinceridade, meus irmãos. Não se engane a si mesmo. Não se engane a si mesmo. Não perca tempo na sua vida enganando-se a si mesmo. Tenha a certeza daquilo para o qual Deus o chamou. Haja com sinceridade, seja verdadeiro. Fale com quem tem que falar, peça desculpa a quem tem que pedir desculpa. Fale, esclareça, não ande de sandálias quando Deus já lhe deu grandes botas para caminhar, para andar. Não ande descalço, não ande nu em meio a nada, quando Deus já lhe deu vestes celestiais para você andar. Não perca tempo de viver a presença do Espírito. Escuta, eis que vou para junto do meu Pai e deixo convosco, dou-vos um presente que capacita, que instrui, que possibilita, que motiva, que inspira. E muitas vezes nós perdemos tempo, passam semanas e semanas por falta de coragem, por falta de entender, não, eu preciso reconhecer quem eu sou, e perdemos tempo. O meu sogro dizia, Luís, daqui a nada vais ter 70 anos, 80 anos e o tempo passa assim. E aquilo, pum, é verdade. Daqui a nada o tempo vai passar, meus irmãos. E quando nós podíamos estar a conquistar, a pregar, a ganhar vidas, a aumentar o nosso galardão lá em cima, perdemos tempo com pouquíssima coisa tão miserável. Sincero, uma volta sincera. Sabe o que o profeta diz? Diz o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porquê é que rasgai agora o coração novamente? Coração quebrantado, agora rasga o vosso coração e não as vossas vestes. Naquele tempo, algo que fosse dito bastante assim, causasse um impacto, que fosse, como é que eu ia dizer, escandaloso, ou que houvesse assim uma discussão mais frenética. A prática dos sacerdotes para demonstrar a sua religiosidade era rasgar as suas vestes. Rasgavam as suas vestes. Eles demonstravam ali que estavam escandalizados, que eram muito religiosos, que nos dias de hoje, se calhar, é o tipo de cara, o tipo de comportamento, ou o tipo de cumprimento que tu dás, o tipo de atitude, o tipo de conversa que tu tens. Naquele tempo os religiosos rasgavam as suas vestes e queriam demonstrar que eram mais religiosos que os outros. E Deus está a dizer assim, não é esse comportamento que tu tens que ter. Tu tens que rasgar aquilo que está dentro de ti, é o teu coração. Rasga o teu coração, porque é nele que habita todo o pecado, toda a maldade. É ele que está a enganar, é ele que está a tentar desviar dos teus caminhos. Rasga o teu coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não façam como os sacerdotes religiosos, não façam isso. Sejam genuínos, verdadeiros, sinceros. Rasguem os vossos corações, é chegarem, eu reconheço. E às vezes nós sentimos, né, que está mesmo a doer, não é? Para alguns em que a taxa de orgulho excede uma percentagem tal, reconhecer que falhou, dói o coração. Reconhecer, liberar perdão, dói. E é isso que é necessário. Colocar o rosto no chão, sermos genuínos. Mas notem que o profeta está a mostrar que existe urgência nessa decisão. E eu quero fazer um apelo aqui nesta noite. Meu irmão, minha irmã, é urgente, como comunidade cristã unânimes, individualmente. Não espere que o pastor faça campanha de X dias, 30 dias, jejum. Não, individualmente. É urgente, pastores, urgente, líderes, cada um procurar este avivamento, voltar a sentir este avivamento. Famílias, casamentos, procurem entre si fazer algo, seguindo estes passos do profeta, capítulo 2, entre família, individualmente, no seu devocional, crie uma estrutura, siga estes passos para viver, porque é urgente. E o próprio profeta diz que naquela condição que eles estavam a viver, eles precisavam de experimentar isso. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, agora, quebranta-se agora,
Sejam sinceros agora. Rasguem os vossos corações agora. Cheguem-se a mim agora. Não é para amanhã. Não é ficar à espera do outro. É agora. Porque o juízo está a chegar agora. A crise está a ser vivida agora. A debilidade da sua vida é agora. A sua imaturidade está a ser vivida agora. Você está a pecar agora. Você tropeçou agora. Você fala demais agora. Então tem que ser cheio do Espírito Santo agora. Agora. O seu casamento está um traste. Agora. Você vive na pobreza espiritual agora. Você está seco espiritual agora. Então viva o avivamento hoje mesmo. É o que o profeta está aqui a dizer. Ainda assim, agora mesmo. Agora sim, agora mesmo, nação que está a sofrer um severo juízo, está a ser devastada pelo inimigo. Forças bélicas combatem contra a sua mente, contra o seu coração, contra a sua língua. E você não dá conta que está a perder, está a um passo de perder a salvação e ainda não entendeu isso. Está a um passo. Precisamos ser avivados. Há urgência porque precisamos ser salvos. Se a igreja não estiver viva, avivamento, se não está viva, é porque está morta. Verdade ou não? Então se ela não viver num avivamento, se você como crente não viver, se não demonstrar um comportamento, uma atitude, uma fé viva, é porque de alguma forma, o que é que dizem as suas palavras? Os seus pensamentos, as suas ações? Você tem tido longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio? Tem tido amor? Tem vivido isso? Deus diz, ainda assim, agora mesmo. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso. Maravilhoso. E agora mesmo porquê? Sim, porque existe uma situação, um contexto que eu estou a viver que não estou bem. Aquele povo estava numa crise, a nação estava devastada, os inimigos estavam a combater contra ela. Mas no contexto atual nosso, talvez estejas a viver um momento espiritual em baixo de forma. Tua casa, tua mente, teu coração, tudo bem. O nosso Deus é misericordioso, meu irmão. Ainda assim, agora mesmo, Ele consegue fazer algo pela tua vida. Ainda assim, agora mesmo, Ele consegue reverter o quadro. Ele consegue reverter a situação. Agora assim, agora mesmo, Ele consegue dar um jeito a isso, porque Ele é Deus. Ele torna o morto vivo. Ele levanta o paralítico. Ele dá vista ao cego. Ele cura o leproso. Ele ressuscita o morto. Ele dá vida eterna a todos que nele creem. Ainda agora assim mesmo, Ele consegue mudar esse cenário terrível. É possível voltar-nos para Deus. E é possível Ele perdoar-nos do nosso castigo. E derramar sobre nós a sua misericórdia. É possível. É possível Ele reverter um quadro de ira de Deus. Sabe quando nós pecamos? Deus se ira contra nós. O pecado atrai a ira de Deus juntamente com os demónios. Eu pensava que quando você peca, Deus está, I love you. A ira de Deus, meu irmão. O que trava a ira de Deus é o seu arrependimento ao reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e que você se arrepende dos seus pecados e você reconhece a sua condição pecaminosa e isso sim lhe dá um protetor chamado Jesus Cristo. Mas quando você peca deliberadamente, você não espera outra coisa senão a ira de Deus. E quando nós tomamos essas atitudes, Deus suspende o seu juízo. E sabem, Deus é tão gracioso e maravilhoso que em sua ira, se nós agirmos em conformidade, em sua ira, Deus manifesta a sua misericórdia. Versículo 13. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. O que é avivamento, irmãos? O que é avivamento? Nas palavras do profeta Abacuque, avivamento é Deus lembrar-se da sua misericórdia em meio ou na sua ira. Isso é avivamento. É quando você ia ser fulminado por Deus, mas quando você se quebranta, Deus lembra-se da sua misericórdia. O que é que o profeta Joel diz também no texto? Para quem é esse avivamento?
É só para os pentecostais? É só para os tradicionais? É só para unânimes? É só para os novos, para os velhos? Onde começa, onde o profeta dá a indicação desse avivamento iniciar? Versículo número 15 diz o seguinte: primeiro, tocai a trombeta de Sião. E o que é que significa tocar a trombeta de Sião? É que esse avivamento, todos esses passos que eu citei, essas formas de voltar para Deus, têm que iniciar na casa de Deus, têm que iniciar na igreja, têm que iniciar em nós. Nós não vamos ficar, irmãos, à espera que o drogado deixe de ser drogado, o bêbado deixe de beber, o traidor deixe de trair, o ladrão deixe de roubar. Não, nós não vamos ficar não, quando eles mudarem de vida, não. Primeiro tocai a trombeta em Sião, dentro da igreja. Primeiro somos nós que vamos viver esse avivamento. Não vamos ficar à espera que haja uma limpeza lá fora nos governos e nós aqui impávidos e serenos à espera que algo aconteça. Não. Primeiro nós, cristãos, somos chamados à responsabilidade. Somos nós, liderança. Somos nós, pastores. Somos nós, obreiros. Somos nós, líderes. Tem que iniciar, tem que dar estes passos. Deus está a dizer através do profeta: eu vou começar esse processo primeiro dentro da minha casa, primeiro dentro da igreja. É aí na minha casa que eu vou começar. Toquem a trombeta, porque é os pastores, os obreiros, os líderes que têm que se converter, que têm que se arrepender, que têm que jogar o seu coração quebrantado junto da presença de Deus. E mais, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Para todos. Proclamai. Se estivesse aqui, minha esposa já estava a dizer assim: estou a sentir que este mês é de jejum, né? Quando a minha esposa diz as seguintes palavras: estou a sentir, eu tremo. Estou a sentir ir a pé do impacto até à igreja. Quilómetros, meu Pai do céu. Estou a sentir. Então este avivamento não é só para pastores, não é só para presbíteros, não é só para diáconos, não é só para líderes, não é só para professores. O avivamento é para toda a humanidade. Promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. É para toda a humanidade, é para a criança, para o velho, para o adolescente. Toda a humanidade é convocada a viver este avivamento. Ajuntai os anciãos, somos nós, líderes. Convoca também os filhinhos. E é engraçado, quem vai experimentar, aliás, se nós entendermos que avivamento se traduz somente numa condição física e momentânea e numa demonstração física, este texto deixa de fazer sentido, porque o profeta diz: convoca também os filhinhos e os que mamam. E se nós olharmos para a história da igreja, nós vemos que adolescentes ousados, cheios do Espírito Santo, causaram grandes avivamentos. O avivamento é para os filhinhos, é para os que mamam. E não podemos subestimar de maneira alguma. Chame também a noiva e o noivo. Sabe o que é que o profeta está a querer dizer? Como eu frisava anteriormente em relação ao culto, que o culto tem a primazia, tem a prioridade. Chamem o noivo e a noiva. Sabe o que é que o profeta está a querer dizer? A ideia do texto é: se eles estiverem em meio ao casamento, está no casamento, vai casar, cancela aí, volta. Vocês estão proclamados a fazer um jejum, a orar e a clamar pelo um avivamento. Casam depois. É o que o profeta está a querer dizer. Abandone essa cerimónia. Mas eu gastei. Não, é urgente. Porque só entende que tem que ser cheio do Espírito Santo quem consegue avaliar a condição que está a viver ou a nação está a viver. Então abandonem. Chame também o noivo e a noiva. Mas é uma palavra. Verso 17 para os sacerdotes. Sacerdotes, qual é a vossa responsabilidade? Para além de ensinar o povo a lei de Deus, cabia também aos sacerdotes orar pelo povo de Deus. E os sacerdotes são chamados, conclamados,
a mais do que orar. O profeta dá indicação aos sacerdotes, pastores. Sabem o que é que os sacerdotes tinham que fazer? Chorar. Babe e rainha aqui no altar pela condição do povo. Nós precisamos chorar, igreja. Nós precisamos, sacerdotes e líderes, precisamos chorar diante da presença de Deus, clamando para que haja um avivamento. Sabe qual é a oração dos sacerdotes? Ele ensina-nos. Orem assim, verso 17. Poupa ao teu povo, Senhor. Poupa ao teu povo de todo o pecado, de todo o juízo, de toda a tua ira. Diz lá na Bíblia, verso 17. Poupa ao teu povo, ó Senhor. Poupa a tua igreja, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Nós vamos orar, sacerdotes, líderes, pastores, obreiros, diáconos. Vamos orar, sabem para quê? Para que o nome do nosso Senhor não seja envergonhado. Porque se nós líderes não orarmos, não nos quebrantarmos diante da presença de Deus, sabem o que é que o pessoal lá na escola do nosso filho vai dizer? Quem é esse teu Deus? Tanto escárnio que há aí. Olha só os problemas que há com os padres, com os pastores, com o dinheiro. A tua igreja só quer é dinheiro, porque não vem obras. Não vem obras. Não vem obras. Quantos jornais, revistas, Facebooks, Instagrams, páginas, sei lá, internet, e você vê só escárnio. E, aliás, o povo já teve a coragem de criar páginas somente com esse tipo de informação. Figuras do gospel, de cantores, as polémicas são todas depositadas num balde do lixo para que o mundo... Quando é que há uma página só de coisas boas, que os telejornais abrem e dizem Unânimes fez, a igreja X fez, o pastor X faz, a pastora X faz, o padre fez, o apóstolo fez. É o que o profeta está aqui a dizer. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Temos que fazer isso para vivermos um verdadeiro avivamento. Verso 18. Os olhos do Senhor e as mãos do Senhor são estendidas sobre ele, sobre o povo. E diz o seguinte: então o Senhor mostrou zeloso na sua terra e compadeceu-se do seu povo. Você quer ver o cenário da sua vida mudar? Converta-se, arrependa-se, quebrante-se, chegue-se à presença de Deus com verdade, com justiça, e o cenário mudará. Da mesma forma que mudou com este povo, então o Senhor mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E diz mais: e eu vos envio cereal, o vinho, o óleo, e deles 3 fartos. Então nós vemos no texto que, em vez de encontrar os exércitos inimigos que marchavam contra o povo de Deus para destruí-lo, nós vemos no verso 20: mas vê o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Se havia seca, agora Deus promete chuva, abastança. Então, que nós possamos ter fome e sede da presença do Espírito Santo. Que nós nesta noite possamos fazer uma oração sincera, reverter os nossos pensamentos, nos prostrarmos diante da presença de Deus, para que possamos experimentar o verdadeiro e genuíno avivamento, em nome de Jesus.